Olá, boa tarde. Obrigado à Jéssica e à Carolina, que não sei muito bem como é que chegaram a mim, mas tudo bem. Eu punha já vamos ser rápidos, está bem? Vou usar o slide. Eu não sei muito bem o que é isto do sucesso, cada um que saberá o que é para si o sucesso. Nem me preocupei nunca na vida com esta questão do sucesso. Agora, ao longo de 30 anos que esta produtora cá se faz tem, e começou quando eu era bastante miúdo, comecei como ator, e da sequência dos diferentes trabalhos em 1984, 85, que fazia em teatros, como por exemplo a Comuna, íamos todos os dias, terças, quartas, quintas, sextas, para o teatro e não havia um único espectador. E o facto de não haver um único espectador, quando o espetáculo não era mau, os atores não eram completamente medíocres, fez-me pensar o que é que faltava para que o público descobrisse que naquele teatro na Praça de Espanha havia uma peça, ou duas, ou três às vezes, que valesse a pena gastarem o seu tempo e algum do seu dinheiro, ou só mesmo o seu tempo sem gastarem sequer dinheiro algum. E de facto, cheguei à conclusão de que provavelmente o que faltava era a mediação, a relação, a comunicação entre aquilo que é o trabalho do artista e aquilo que é o espectador. Seja ele o utente, seja ele o espectador, enfim, há várias nuances na forma como podemos abordar e falar da questão dos públicos, não é? Que é, no fundo, a parte do mercado que teoricamente nos sustenta, direta ou indiretamente. Ou porque paga o bilhete, ou porque justifica que alguém nos patrocine, exerça mecenato em relação ao nosso trabalho, ou subsidie uma qualquer produção. Agora, sem a minha relação de artista com o outro, eu não consigo, com certeza, que o bem artístico aconteça, não é? Portanto, isto num sistema muito básico do campo das artes. Depois há outras razões que têm a ver com o sistema cultural, que é uma coisa completamente diferente, é outra realidade que mexe com o campo dos artistas, mas é um sistema de validação ao qual nós não temos tão fácil acesso, não é? Porque o facto de eu chegar aqui, ou aqueles nossos colegas terem vindo aqui dançar e vocês todos agora decidirem pagar um bilhete, é uma relação imediata de vocês, público, com eles artistas. Mas se eu for programador desta casa, posso dizer, ok, tu és ótimo, mas não entras dentro da estética ou da causa e efeito de valor artístico ou cultural que eu quero transmitir e, portanto, tu serás ótimo, até esgotas grandes salões, imaginem o Tony Carreira, mas aqui não entras. E, portanto, eu fecho-te a porta porque eu culturalmente não reconheço, não valido a tua qualidade conceptual, artística ou desenvolvimento. Isso não está nas nossas mãos. Mas o que está nas nossas mãos é preocupar-nos, antes de mais, com a nossa relação com os outros. E, basicamente, para mim, a coisa toda se resume nisto. Portanto, a razão do trabalho artístico da Cá se Faz, portanto, a Cá se Faz é uma produtora, produz obras próprias e espetáculos próprios, e portanto há também aqui uma diferença entre o que é o produto artístico, não é? Que é um produto, um CD, um livro, um filme, uma fotografia, algo que eu posso levar para casa e consumir quando eu quiser, eu enquanto espectador. Agora, o bem artístico é um bem que não se prolonga no tempo, não é? O espetáculo acontece naquele dia, àquela hora, e não se volta a repetir, quer dizer, posso voltar a fazer outra sessão naquele dia a seguir, mas aquele espetáculo em concreto só acontece naquele dia. E, portanto, esta é a grande violência que os artistas performativos do teatro, dança, música sofrem em relação, não é? É uma desvantagem, em relação aos artistas que escrevem livros, que pintam quadros, que fazem filmes ou que fazem fotografias, porque um dia alguém, talvez, daquele outro sistema cultural, que pode vir dali a 100 anos, vai reconhecer a qualidade daquele trabalho. Mas agora, eu como artista de palco, ou tenho lá um espectador, ou não tenho lá um espectador. E isso é uma injustiça que o artista performativo pode sofrer muitas vezes na pele. Portanto, a relação do tempo, a urgência da criação, a vontade de criar acontece naquele momento e onde é que estão os outros que naquele momento se interessam pela razão pela qual ele está a sentir urgentemente a necessidade de gritar com aquele... Portanto, nós fazemos, na Cá se Faz, distinção clara entre o que é o bem artístico, o que é o produto artístico e o que são projetos de consultoria e desenvolvimento para autarquias, para instituições, várias, etc. Agora, dentro da razão pela qual nós aceitamos um artista ou abrimos as portas à relação com o artista, é que cada artista, tal de um essa mais, desenvolva uma carreira com base nas causas que o motivam e que motivam outros, a nossa ou a vossa tribo. Eu aprendi muito rapidamente que aquilo que fazia com que o público aparecesse ou o público não aparecesse antes de ser qualquer coisa relacionada com o meu espetáculo, e agora estou a puxar a conversa para a parte nossa de artistas performativos que sofremos a tal violência da ausência do prolongamento no tempo do bem,
que cada artista descubra a causa que leva com que o espectador, o outro, se interesse pelo seu trabalho. E isto cheguei à conclusão com conversas cruzadas entre várias pessoas e leituras várias. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, eu estou a falar depressa porque são só 10 minutos, a atriz brasileira Fernanda Montenegro, que faz telenovelas, não é? Mas e também é uma grande senhora de teatro, e uma vez ela disse-me, sabe, Abreu, no Brasil, espetáculo de criança é espetáculo de desquitado. Sabem o que é desquitado? É divorciado. Ou seja, a causa de levar as crianças ao teatro tinha a sua nobre causa do teatro. Mas, para lá, ajusante ou não, talvez provavelmente antes, havia a necessidade do pai ou da mãe divorciados fossem com as crianças ao teatro a um local onde estariam provavelmente outros pais e outras mães divorciados e o encontro emocional podia acontecer. Por exemplo, lendo também uma entrevista do Luís Miguel Sintra, há muitos anos, numa revista de teatro universitário, ele dizia, sabe, naquela altura, dizia ao jornalista, naquela altura, isto é, a seguir ao 25 de Abril, logo a seguir àquele período do PREC, 74, 75, 76, 77, em que os teatros independentes estavam esgotados permanentemente, e foi um período curto de tempo, digamos assim, ele dizia, e o João Mota da Comuna dizia a mesma coisa, que a razão pela qual as pessoas iam também à Comuna era porque, além dos espetáculos, ou à cornucópia, é que havia reuniões de sindicatos de professores, havia reuniões de associações de pais, havia reuniões de moradores do bairro. Ou seja, o edifício e a estrutura do teatro, cornucópia ou Comuna, serviam para outras coisas, para lá da fruição do espetáculo. Mas o que unia aquelas pessoas a irem àqueles espaços são sempre, portanto, outras realidades, outras causas, outras vontades, outros desejos, outras motivações, para lá da questão intrínseca do espetáculo. Claro que se eu digo isto ao artista, ele fica muito chateado. Não é? O meu lado, Miguel Abreu, ator, fica muito chateado com o lado do Miguel Abreu, produtor, que diz, então, vem ver a minha peça porque querem arranjar um namorado. Faz parte, então não é por causa do meu trabalho, não é por causa da minha obra de arte, do meu grande espetáculo. Será, mas se calhar isso é a linha B ou C. Há outras razões mais fortes. E, portanto, qual é de facto a causa que o artista tem associada ao seu trabalho para lá da sua vontade legítima de brilhar? Porque muitas vezes chegam com peças de teatro que gostavam de fazer e a razão é, porque eu acho que fazia muito bem esta personagem. Eu há anos que gostava de fazer o Hamlet. Eu há anos... Isto é muito legítimo para o artista, mas pode ser pouco para que outras pessoas se encontrem com ele. É uma causa muito, se calhar só a mãe dele, o pai dele, dos amigos dele, é que vão querer vê-lo a fazer o Hamlet, não é? Claro que se podemos aumentar muito o leque de amigos, melhor. Mas a questão não é tão simplista quanto a vontade apenas do artista. Claro que o artista só tem que se preocupar com a sua vontade e por isso é que as estruturas de mediação, como as agências, as produtoras, etc., os programadores, devem ter cuidado em fazer essas pontes. No fundo, muitas vezes quem descobre a causa ou quem procura a causa é o produtor. Mas quando nós somos pequenos artistas e não temos ainda meios para ter ou sermos inseridos por alguém dentro de um esquema sistémico, como o tal sistema cultural ou o sistema de produção mais em série, compete-nos a nós, artistas, ter que dividir o cérebro nestas duas realidades e perceber o que é o artista produtor e o que é o artista criador da arte. Eu acho que o produtor é um criador porque ele cria a narrativa na qual depois o espetáculo, a exposição acontece. Cria uma narrativa programática, não é necessariamente. Portanto, esta questão parece-me importante das causas. Depois, a criação artística a partir do público, a partir da sensibilidade que o artista tem para ouvir o outro e para se relacionar com o outro. E eu vejo que os artistas são muitas vezes autistas, vivem no seu mundo, muito fechados, e também não digo que ele, enquanto artista, na sua genialidade criativa, não deva continuar a ser autista. As urgências, as emergências, as raivas, as alegrias, aquilo que ele quer com a sua comunicabilidade interior, continua a ser só com ele. Mas se ele quer dar o salto para sobreviver profissionalmente, porque a questão é esta, não é? Há 10 milhões de artistas portugueses, dos quais 3 ou 4 mil decidiram ser profissionais. Porque a arte, o talento de criar, não é outra coisa que não isto, não é? A vontade de criar. Pronto. A organização... só tenho 2 minutos, porque eu vou... Pronto. Depois, a criação artística a partir do público, portanto, esta sensibilidade para ouvir o outro, e a organização pessoal de oportunidades com base no valor aglutinador que o artista, autoavaliando-se e avaliando o contexto, deve ser capaz de descobrir. Já vi aqui outras pessoas a falarem um pouco disto de outra maneira, mas isto vai dar ao mesmo. Vocês têm que ter capacidade, nós temos que ter capacidade de nos autocriticarmos de uma forma muito violenta.
quais são as nossas competências, os nossos talentos, no que é que somos bons, no que é que somos maus, o que é que realmente queremos, é ser muito famosos, é ser muito ricos, ou é sermos pessoas muito úteis à sociedade, o que seja. Temos é que ser muito honestos para nós, sem qualquer tipo de filtros, para não estarmos a imaginar uma coisa que nós não somos. E quanto tempo é que demora a chegarmos lá? Porque há pessoas que, na realidade, podem precisar de 1 ano de estudo e outras podem precisar de 20. Podem lá chegar, a velocidade é que é diferente, não é? Então passa lá para o outro, se faz favor. Isto é para passar, está aqui mal, por engano. Artistas com causas, portanto, que se sintam motivados por causas e que pensem a partir de causas, porque às causas estão associados valores e comportamentos que permitem a relação no sentido da comunicação, e comunicação no sentido de relação do artista com as comunidades afetivas de pessoas com as quais e para as quais deseja trabalhar, o artista pôs ao serviço de causas. Isto para mim é fundamental para que nós encontremos realmente os públicos, sejam os públicos que compram bilhetes, sejam os públicos que patrocinam, sejam os públicos que investem através de subsídios, que sejam cúmplices das vossas causas. As pessoas andam em várias comunidades, ninguém hoje pertence só a uma comunidade, não é? Eu não sou só rapaz, ou eu não sou só rapariga, eu sou rapariga, eu sou careca, ou eu sou dada à música clássica, ou até dada à música contemporânea, eu gosto de comer, o outro não gosta de comer, eu sou vegetariano. Pertencemos todos a várias comunidades, mas temos com essas opções causas e valores que devemos manifestamente exteriorizar para nós próprios e comunicar com os outros e procurar quem está na nossa causa, para criarmos as nossas bolsas de públicos que nos vão depois procurando naturalmente. E que também os próprios espetáculos se aproximam naturalmente, que era como ele dizia, vão depois procurar-vos o vosso trabalho, porque as pessoas começam a reconhecer-vos, não só pelo trabalho artístico que vocês fazem, mas pelas causas, pela forma informal, pela forma criativa, por aquilo que realmente vos preocupa politicamente, socialmente, economicamente e por aí fora. Portanto, se vocês querem fazer televisão e ser grandes artistas de televisão, têm que pensar bem como é que o sistema do teatro vos vai culpabilizar através da televisão, porque há um sentimento de culpa. Não vale a pena ignorá-lo. Ele existe. As pessoas do teatro culpabilizam-se muito quando fazem televisão. Ainda se culpabilizam muito. E, portanto, isto tem que ser bem gerido para que fazer televisão seja um complemento económico para a prática superior do valor da arte teatral. E não haver confusão na cabeça e saber exatamente se deve ou não deve aceitar uma telenovela, agora, que quer fazer a seguir uma peça de teatro, ou se deve fazer primeiro a peça de teatro e depois fazer a telenovela. A gestão da carreira tem a ver com este cálculo de oportunidades versus as nossas capacidades, e claro que se eu sou uma pessoa que começa a pensar nisto mais cedo, ainda vivo no conforto dos pais, não tenho uma casa e uma renda para pagar e não sei o quê, tenho mais opções de poder recusar certo tipo de trabalho do que já tenho uma criança nos braços e uma família para sustentar. E aí a televisão aparece com um dinheiro mais rápido, mas que a médio prazo pode comprometer uma carreira no teatro. Porque este juízo de valor do tal sistema cultural existe, é penalizador, não vale a pena ignorá-lo, acontece em toda a parte do mundo, é preciso compreender isso. Vocês vejam que em Londres há muitos atores de cinema e televisão que vão fazer, americanos, que vão fazer peças a Londres, não é? Peças para demonstrarem que são bons atores e nem levam cachê, é uma concorrência desleal. Eles levam para aí $1000 por fazer uma semana de espetáculo, porque o que eles querem é o reconhecimento e a validação de que eles são atores de teatro. Lá onde eles ganham dinheiro é nos filmes a fazer aquelas macacadas cómicas e andou. Portanto, não vem mal nenhum ao mundo fazer tudo. Tem que ser bem organizado, penso eu. Pronto. Artistas com público, pronto. A arte é a comunicação, o artista reclama a atenção do outro, do espectador. Não há nenhum artista que não se queixe quando o espectador não aparece. Portanto, gostam de ter público. Mesmo que digam que não trabalham para o público, gostam de ter público. Portanto, o espectador há de estar em sintonia com a causa do artista e vice-versa, a tais causas que aproximam as pessoas, pelo que também compete ao artista revelar-se ao outro para que ele saiba da sua existência e o siga. A tal história de dar-nos sempre permanentemente a conhecer ao mercado. Mas também o artista deve estar disponível para descobrir o espectador, escutá-lo e contemplá-lo. E isso muitas vezes o artista não tem essa disponibilidade. Que se não tem no seu hemisfério norte ou no seu hemisfério sul essa disponibilidade, alguém tem que ter essa disponibilidade com ele, não é? Vamos em frente, depois artistas autocríticos e críticos, portanto também já disse no princípio, a capacidade de se auto-analisar, procurar as vossas especificidades.
O ponto de partida é que todos nós somos excepcionalmente seres excepcionais, não é? Cada um de nós é único e exclusivo, portanto, eu sou excepcional, tu és excepcional, necessariamente somos excepcionais. Agora, temos que procurar, dentro das nossas excepcionalidades, quais são as nossas excepcionalidades mais diferenciadoras dos outros. E é aquela velha máxima, se não podes ser o melhor, ao menos tenta ser diferente. E pela diferença podes ir começando a descobrir o teu caminho, às vezes até realidades que nós nunca tínhamos pensado. Eu, se não tivesse pensado porque é que não ia ninguém ao teatro ver as nossas peças, nunca tinha sido produtor. Essa é que é essa. Foi o facto de não ir lá que me levou para... E o facto de ir para produtor, ainda que eu continue a representar regularmente, ensinar regularmente, eu reconheço que, ao contrário do que eu pensava quando tinha 20 e poucos anos, aquilo que eu realmente gosto é de ser produtor e programador, muito mais do que ser ator. Não tenho paciência nenhuma para a repetição e para a escravatura do palco. Andou. Pronto, demorei alguns anos a descobrir, mas descobri. A capacidade de, apreciando e contemplando, e reparem que isto é importante, porque há muitos atores que rejeitam, ou bailarinos, o palco porque vão sendo rejeitados. E depois viram professores, ou viram encenadores de teatro amador, ou viram encenadores de teatro universitário. Isso, pela rejeição, é mau. Vocês têm que ter a certeza que se não querem ser atores, é porque descobriram outros prazeres, e não porque foram rejeitados. Porque um professor, um produtor, um programador rejeitado, que se sente auto-rejeitado ou que se sente rejeitado, é sempre um péssimo produtor e um programador. E não consegue ir à descoberta das causas, porque está sempre em sofrimento e em angústia e em complexo de inferioridade. Isso não dá. Então, não vão por aí. Mais vale ser um ator fraco que um produtor fraco. Porque o ator fraco é só uma coisa com vocês. O produtor fraco mexe com a vida de muitas pessoas. E isso já se pode tornar, eticamente, a meu ver, mais criticável. A capacidade de apreciar e contemplando o meio ambiente, sentindo a atmosfera envolvente, descobrir oportunidades criativas, tensões e provocações criativas, conflitos e negociações. Porque eu realmente acho que esta coisa do artista dizer que muitas vezes tem essa tal urgência criativa, que nem sabe muito bem explicar porquê, então para quem é que se destina este projeto? É para toda a gente. Quando é para toda a gente, é tudo e não é nada, não é? O que é para toda a gente? Portanto, ele sente causas provavelmente artísticas e criativas porque sente o meio ambiente, mas muitas vezes não está a sentir esse meio ambiente, não é? Muitas vezes não está a senti-lo. Ele tem que ter tempo para essa contemplação, e essa contemplação até o pode levar a descobrir um outro texto, a descobrir um outro coreógrafo, a descobrir outra música que ele não tinha inicialmente sequer posto na cabeça, porque partiu de uma contemplação curta, de uma observação e não de uma contemplação. Isto existe tempo, disponibilidade e por aí fora. Acho que já acabei, não tenho mais slide nenhum, pois não. O sucesso, pronto, já disse ao princípio, é aquilo que vocês entenderem como seja o sucesso, acho que o essencial está aí na vossa síntese, e eu queria depois era abrir isto para o debate, não é? Pronto, porque acho que a ideia depois era conversarmos, não era? Agora, cumpri os 10 minutos mesmo? não.